Estamos de volta com o com o seu programa Agrobel, um jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária e abraçando a você que está agora em Uberaba, Uberlândia, 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, você que está acompanhando a gente agora também em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas, você que está em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará, todo mundo acompanhando aqui o nosso canal Viver Brasil, de Minas para o mundo. No mundo, inclusive, pelo youtube.com/canal Viver Brasil, com transmissões ao vivo de toda a nossa programação. Eu estou recebendo aqui hoje a Carla Aguiar, pesquisadora da Fundação João Pinheiro. A gente está batendo um papo aqui sobre a cadeia produtiva do agronegócio mineiro. E agora, a gente vai fazer um detalhamento aqui. Eu vou pedir para colocar na tela agora a primeira página da pesquisa, que é a pesquisa de análise de insumo do produto. Essa página abre a pesquisa e eu já te pergunto, Carla, esse estudo, ele é um estudo que acaba sendo minucioso, né, para chegar nos números que a gente precisa analisar aqui, né? Sim, ele é um estudo detalhado que a gente fez, olhando o fluxo, né, que existe de compra e venda entre essas atividades da agropecuária e os seus fornecedores, né, para que essa produção agropecuária aconteça, e também para os seus compradores, né, que são aqueles que estão, nós chamamos de ajusante, aí a agroindústria que vai processar esses bens gerados na agropecuária. E lembrando que está incluso aí todo o processo de distribuição. Então, quando os caminhoneiros vão transportar esses bens, isso está sendo contabilizado também dentro dessa cadeia produtiva. Quando o comércio, né, o atacadista, por exemplo, vai distribuir tanto a produção da agropecuária quanto a produção da indústria ligado à agropecuária, isso também é contabilizado nessa análise que a gente está fazendo e nesse acompanhamento da cadeia produtiva. E esse acompanhamento a gente vai continuar fazendo aqui e olhando agora a página 2 da pesquisa. Você viu que a gente mostrou ali com detalhe, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar um zoom aí também nesse mapa, que é essa segunda parte, né, da pesquisa, que apresenta aí um mapa que facilita bastante no que diz respeito a essa análise aí do que a gente está dizendo desde o primeiro bloco, né, Carla? Que é essa divisão importante, né? Exatamente. Aí nós temos essa informação do mapa, ela ajuda a ver aquele recorte que eu disse, que é o recorte regional utilizado pelo IBGE recentemente, que traz os municípios que estão dentro, né, dessas regiões. Então, cada uma dessas regiões vão aparecer esses municípios. Esse gráfico que está no estudo, ele era o gráfico mais atualizado. Quando foi publicado o estudo, então, tinha aí o PIB do agronegócio até 2019, mas nós tivemos depois uma alteração porque saíram dados novos, né? Então, nesses dados novos, é daquela informação que eu falei, que o PIB do agronegócio, ele representou aí 18% do PIB de Minas Gerais, já com os dados mais recentes, né, e corrigidos. E no mapa, esse primeiro mapa que foi mostrado, ele traz a produção agropecuária, quais são as regiões que se ressaltam aí em termos de participação dessa produção. Mostrando ali Rafael, para vocês o Pato de Minas, né, que está Rafael, vou mais pedir coloridinho. só para colocar o mapa, voltar aí o vídeo rapidinho, só para a gente deixar o mapa na tela. Pode deixar. Isso, muito obrigado. Aí Só o mapa. aproveitando um Isso. pouquinho, só aproveitando um pouquinho, é Carla Aguilar, tá bom? Ah, pois é. Então estamos falando errado o seu sobrenome aqui. Mas vai lá, Carla. Tudo bem. Então, o mapa ele vai mostrar esse recorte regional que nós trabalhamos para fazer essa análise da cadeia produtiva em Minas Gerais, mas também olhando esta cadeia dentro de cada uma dessas regiões, ou seja, a compra e venda dentro dessas regiões. E nesse mapa, a gente observa a produção da agropecuária. E Patos de Minas é o que se destaca, 18% da produção desse núcleo da cadeia está aí
dentro desta região. E como eu disse, é uma região que tem uma proeminência, por exemplo, na produção de soja, né, na produção de milho. Então, essa Uhum. região ela tem aparecido muito neste recorte, né, do agro, especificamente núcleo da cadeia. Pois é. E aí a gente vai agora mostrar a página 3 da pesquisa, que também tem um mapa, e aí a gente vê a distribuição espacial da agroindústria em Minas Gerais. A agroindústria muito forte também, né, Carla? Uhum. Como a gente pode observar aí por esse mapa, ele é um pouco diferente do outro, né? O outro a gente tem as regiões que se destacam mais, mas o restante do mapa norte e o próprio essa região de Montes Claros, né, que seria mais ao norte, Teoflotone, ainda aparece mais na própria atividade do agro. Na agroindústria, como a indústria ela precisa de estar num espaço onde ela tem uma maior aglomeração, tanto em termos para o mercado de trabalho, quanto para a própria chegada de insumos, a gente percebe que ela tem uma concentração mais centro-sul, vamos dizer assim, né? E pegando essa área do Triângulo, então Belo Horizonte tem uma concentração de atividade agroindustrial, principalmente a Uhum, parte de alimentos. Alimentos aparece de modo geral em todas essas regiões que nós temos aí mais coloridas. Mas uhum. Belo Horizonte é principalmente isso, que é a parte de abate, né, laticínios, tá muito concentrado aí nessa reginte que nós chamamos de Belo Horizonte. Ô, No Carla, Triângulo, oi? e essa parte em branco aí no mapa aí que a gente está vendo, né? Ela é uma parte, e eu queria que você explicasse. A gente está vendo muito coloridinho para baixo e para cima já está mais. Aí, tá vendo Montes Claros, Teoflotone, Governador Exatamente. Valadares, né? E essa região que está mais clara é porque ela tem uma participação menor do que Na agroindústria. 5% na agroindústria. Aham. Então, por exemplo, Belo Horizonte e Uberlândia têm uma participação maior, né, que 20% aí dentro desse nosso mapa. Então, tem uma concentração muito forte. Por exemplo, Uberlândia, a gente tem não só a indústria ali de alimentos com a parte de abate e laticínios, e fabricação, por exemplo, de féculas e amido, mas tem também a indústria do fumo. Então, aparece Uhum. aí de uma maneira significativa também dentro de Uberlândia. Fora Uberlândia, Uberaba, que seria o terceiro maior, nós temos também a produção do biocombustível, né, o álcool biocombustível, e o refino de açúcar, que aparece importante aí também na região de Uberaba. Mas Uhum. em todas essas regiões coloridas, né, a gente tem outros tipos de atividade também. Por exemplo, quando a gente pega a região de Juiz de Fora, né? A gente vai Uhum. ter ali na região de Juiz de Fora a parte de tecidos, né? Uma Uhum. produção de tecidos que é importante, que é significativa. Quando nós vamos também para a Varginha, né? E aí um pouco dessa que nós chamamos região de Barbacena, tem uma produção de calçados, e aí a gente linka, né? Ou relaciona com o agro por causa da produção de couro, então tem uma compra aí desse insumo, né, que vem aí principalmente da pecuária também. Aham. Então tem outras indústrias, né, aí que não, mas a de alimentos, ela é a mais importante em Minas Gerais. Ela é proeminente em todas essas regiões e o beneficiamento de café, abate de animais, né, e os laticínios são os principais produtos gerados aí dentro desse setor da indústria de alimentos. Maravilha. A gente vai ver agora a outra página, a quarta página da pesquisa. Aí, daqui a pouquinho, a gente vai dar um zoom nesses números aí, né? Que aparecem em Belo Horizonte, Montes Claros, Teoflotone. Aí são os multiplicadores de produção. Aí, Belo Horizonte, que às vezes a pessoa nem faz uma referência a BH como uma cidade agrícola, ela acaba tendo uma importância na multiplicação mesmo da produção no final das contas, né? Carla, aí a gente está vendo aí Belo Horizonte, Montes Claros, O Teoflotone. que que o que que esse número quer dizer para a gente? Esse número, fizemos esse recorte de regiões e observamos as compras e as vendas, né, dentro dessas regiões. Então,
você tem, dentro de Belo Horizonte, embora não seja a região mais relevante, né, dentro de toda essa cadeia, mas ela tem uma produção e ela tem compra e venda nesses setores da agricultura, da pecuária. E esse número, o que ele está dizendo para nós? Que quando você tem que gerar uma produção na pecuária, por exemplo, aí de R$ 1, né, na economia, você vai gerar a mais. Você disse aí o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, você vai gerar a mais, além do R$ 1 que foi produzido, 26 centavos. Por quê? Porque a pecuária comprou ali dentro, né, insumos, né, gerou uma dinâmica econômica dentro dessa região. A gente pode observar que, por exemplo, no caso da pecuária mesmo, né? Aí se a gente pega a região de Uberlândia, a cada R$ 1 a mais que a pecuária precisa produzir para atender uma demanda, ela gera na economia, além desse R$ 1 que ela produziu a mais 42 centavos, ou seja, 42% a mais do que esse inicial, porque ela comprou dentro da região. Então, ela compra ali, por exemplo, algum insumo, que pode ser o milho, por exemplo, mas quem gerou, né, ou vendeu o milho, também comprou outros produtos ali dentro da região. Então, você gera uma dinâmica dentro da economia que faz a economia funcionar. E a gente pode observar que as regiões elas apresentam essa dinâmica. E aí a gente fica até com uma pergunta para além desses números. Bom, se eu observo que tem essa dinâmica, né, nas regiões de Minas Gerais, se eu pegar cada região e observar essa dinâmica, comparando com as outras atividades econômicas que tem, como que se comportam aí essas atividades que são da cadeia do agronegócio? Será que elas continuam relevantes? Se eu só observar essa relação de compra e venda, né, que a gente chama em economia esses elos de encadeamento, né, dessas ligações entre os setores, se eu comparar isso com o que tem no restante da economia, dentro de cada região, porque aí é uma análise que eu não estou vendo toda Minas, eu estou vendo cada região e a capacidade, né, que o agronegócio tem de fazer a economia movimentar. Então, Perfeito. e se eu comparar com os outros setores, como que fica isso? Pois é. Ô, Carla, a gente tem um minutinho apenas, mas eu vou mostrar aqui a página 5, só para a gente ter uma ideia delas, dessa página, e eu tô vendo aqui agora, né, que é o índice de dispersão, né, regiões geográficas intermediárias de Minas Gerais. E aí vem muito naquilo que a gente estava falando do primeiro bloco, né, que é os municípios estão ali representados, mas por uma região completa, né? Exatamente. E isso é exatamente a complementação do que eu disse anteriormente. Eu estou É isso. comparando com o restante da economia. E quando eu comparo com o restante da economia, a gente pode ver, por exemplo, que a pecuária, na maioria das regiões, né, ela é acima da média dos outros setores da economia, ou seja, ela tem uma capacidade de gerar uma dinâmica dentro dessas regiões, que é uma atividade núcleo. A indústria, de modo geral, em todas as regiões, né, essa indústria de alimentos, que é da cadeia produtiva do agronegócio, ela gera uma dinâmica acima da média dos outros setores da economia. E aqui se eu for olhar não só essa compra e venda, mas eu levar em consideração o peso desse setor, ou seja, o quão ele é grande, né, o quanto ele tem de participação na economia, a gente pode observar que a pecuária continua relevante, a agricultura, que antes aparecia só em 2 regiões, ela passa para mais regiões, ou seja, ela amplia aí para mais de 5 regiões, 7 regiões. E no caso da indústria, a gente já vê, por exemplo, que como Belo Horizonte tem muitas indústrias, tem outras dinâmicas e outras indústrias que são relevantes, a indústria de alimentos ela já não tem um peso tão significativo, né, como tinha anteriormente, quando eu estava olhando só as compras e vendas, sem levar em consideração o peso dela dentro da estrutura econômica da região. Carla Aguilar, não Aguiar, como eu falei no início do programa. Muito obrigado, viu, Carla, pela sua presença aqui com a gente. Não tenho tempo mais para muita coisa, não, mas te agradecer demais.
Sei que quando a gente começa o programa parece que é algo muito complexo, mas eu acho que todo mundo que acompanhou o programa conseguiu entender a cadeia produtiva do agro e vai nos atualizando aí, novas pesquisas, novos estudos, a gente vai ter o prazer de trazer aqui na tela do canal Viver Brasil. Grande abraço, viu? Abraço, muito obrigada. E a você, meu muito obrigado também, você que acompanhou, caro telespectador, minha querida telespectadora, e a gente volta numa próxima edição do AgroB. Valeu!